Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Isabela Mendes e estamos iniciando hoje nossa 18ª aula de língua portuguesa, mais uma aula aqui do canal. Desde já eu quero agradecer a participação de vocês e vamos iniciar fazendo a correção da atividade da semana passada, referente à 17ª aula, né? Que nós vimos um pouco sobre campanha publicitária. Primeira questão. Identifique o gênero do texto e o objetivo a que se presta, tendo em vista a forma com que foi construído. Então, a resposta: o texto é do gênero campanha publicitária, visando ao convencimento ou sensibilização do público para a adoção da cadela Lua. Para tal, foi colocada a foto do bichinho, acompanhada da apresentação de suas características físicas e de um emocionante apelo feito em primeira pessoa. Então, se vocês observarem aí a imagem, né, ao lado, nós conseguimos observar todos esses detalhes, essas características, inclusive o apelo feito, né, pela cadelinha Lua, né, que ela diz o seguinte: quero ganhar seu coração, me adota, vai? Prometo ser para sempre a sua melhor amiga. Então, nós observamos aí como que foi construído essas informações nessa campanha publicitária. Segundo, faça um animal feliz. Adote. O tom dessa sequência, criado pelo imperativo, é de. Então, a alternativa correta, letra D, de apelo, né? Para que essa cadelinha fosse, então, adotada por uma família. Terceira questão foi de acordo com esse anúncio que também aparece aí para vocês, né? Que diz: forte poder analgésico tomou Doril, a dor de cabeça sumiu, né? Então, foi referente a esse medicamento. Esse anúncio tem qual finalidade? Anunciar e vender um produto ou promover uma ideia, né? Que nós vimos bem na aula passada a diferença que há em algumas campanhas, que algumas visam anunciar e também vender produtos e outras apenas promover ideias. Então, a alternativa correta, letra C. O anúncio tem a finalidade de anunciar e também vender o produto, né? Que é o remédio para a enxaqueca, tá certo? Quarta questão. Que tipo de público a propaganda tem o objetivo de atingir? Então, o público são as pessoas não só que sofrem dor de cabeça, mas também que têm uma rotina, né? Que são pessoas ocupadas. Mas por quê, professora? Porque se vocês observarem aí, na embalagem do medicamento, né, diz assim, ó, alívio rápido, né? Então vejam que as pessoas buscam, né, por medicamento, mas especialmente nesse caso aí é um medicamento que promete um alívio rápido, né, quase que instantâneo. Então as pessoas que têm seus compromissos, trabalham dia a dia, têm uma vida corrida em si, né, iriam sim optar por esse medicamento. Então, nós observamos aí. Quinta questão. Na propaganda, o autor usou palavras que exprimem qualidade, mostrando os aspectos positivos do produto para convencer o consumidor a adquiri-lo. Que palavras são essas? Então, quando nós já fazemos a leitura da palavrinha qualidade, já associamos, né, a classe de palavras ou adjetivo, né, que possui esse objetivo. Então, eu destaquei aí para vocês forte e analgésico, né? Então, dois adjetivos que trazem uma qualidade para esse medicamento, tá certo? Então, pessoal, encerramos a correção da atividade. Eu tenho certeza que vocês saíram bem. E agora, nós vamos conversar, né, sobre um assunto que, na verdade, digamos que é a continuação do que vocês estudaram na aula passada, tá certo?
Então, vejam aí. Estratégias persuasivas em textos publicitários. Então, a palavrinha da vez na aula de hoje vai ser persuasão, né? Então, nós vamos falar muito sobre essa palavrinha, sobre a questão do convencimento. Vejam aí essa imagem que aparece para vocês, né? Então, nós vemos várias pessoas sendo atraídas por um imã, né? Então, é justamente mais ou menos assim que acontece nesse tipo de texto, certo? Você já deve ter ouvido falar nessa palavrinha que é a persuasão, né? Então, vamos relembrar agora o significado desse termo, né? Então, vejam aí que persuasão vem do verbo persuadir, que significa levar a crer ou a acreditar. Ou seja, é o ato de você tentar convencer o outro a acreditar em você. Então, vejam que a persuasão está muito presente nessas campanhas, nesses textos publicitários, que visam convencer mesmo o leitor e levar a crer aquilo que está sendo exposto, anunciado. A propaganda, como você já deve ter percebido, tem por objetivo justamente o que foi exposto na definição acima: tentar convencer o público de alguma coisa. Professora, mas como é que isso acontece? Porque quando nós lemos um anúncio, né, nós ficamos, muitas vezes nós somos, aliás, convencidos com aquilo que está sendo anunciado. Nós somos atraídos por aquela informação. Porque, pessoal, são utilizados vários elementos, vários recursos que nós encontramos na nossa língua portuguesa, que são diversos, que buscam gerar, né, essa ideia de convencimento, de atração àquilo que está sendo anunciado, né? Então, ó, a persuasão, nesse gênero, vem da articulação entre diversos elementos, tanto de linguagem, né, que vai utilizar os verbos, os advérbios, os adjetivos, como nós vimos agora há pouco na correção da atividade, né, que dão uma certa qualidade ao produto. Visam também trazer aspectos visuais, como as cores vibrantes, símbolos, que é a linguagem não verbal. Então, todos esses elementos, quando eles são unidos, vão garantir a brevidade da mensagem, né, sugerindo muito mais leituras, além das que ficam explícitas naquele texto verbal, né? Então, nós observamos que há um diferencial nessas campanhas, que são textos breves. E aí eu separei para vocês quatro estratégias persuasivas que nós encontramos nesses textos publicitários, certo? Então, ó, a fabricação de uma propaganda exige saber. Letra A, sobre o produto. Então, se o produto, a questão se ele é útil, né, a questão da utilidade. Quais as características desse produto, para que no meu anúncio eu traga todas descrições sobre o produto, as qualidades, as desvantagens e as vantagens. Letra B, qual o público que está sendo destinado a esse produto, né? Então, será que o meu público-alvo são os jovens? Será que são os adolescentes? São as crianças? Será que está sendo dirigido aos adultos? Então, é muito importante, né, que haja esse planejamento referente a que público-alvo está buscando se atingir, né? Porque aí a linguagem ela precisa ser adequada, né, a esse público, certo? Para que a mensagem, o anúncio, seja bem compreendido. Letra C. Qual o objetivo, né, então, desse anúncio, dessa campanha? O objetivo sempre é vender. Então, essa é a principal meta, lógico, das campanhas, né, que visam os fins lucrativos. Contudo, pode ser apresentar algo novo, causar um impacto, despertar a curiosidade, aumentar a venda ou a audiência e etc. E a letra D, o estilo. É justamente o estilo, né? Como é que essa imagem ela está
disposta nesse anúncio, como são as letras, quais são os formatos, que cores utilizaram, né? Então veja aí, cores, tamanhos, tipos de objetos, tipos de letra, pano de fundo, né? Que é a imagem que fica por trás ali da imagem, né? A cor, aliás. Então vejam aí essa imagem, né? Nós observamos uma garota e ela está com um aparelho, né? Um celular em mãos. E a expressão facial dela, né? Que ela ficou surpreendida, admirada, houve um impacto, né? Imaginamos aí que ela esteja observando um anúncio, né? Publicitário, algo que realmente chamou muita atenção dela. E por que isso aconteceu? Porque nesse anúncio há vários recursos que visam gerar justamente essa emoção, por assim dizer, no seu público destinado, público-alvo. Uma curiosidade, pessoal, aí sobre esses textos publicitários, a questão da persuasão, né? É que a propaganda também é chamada de merchandising, que tem origem na palavra inglesa merchandising, que significa negociante. Então, como se vê até na origem, né, a propaganda ela é um tipo de negociação. Eu te convenço e você compra. Os textos persuasivos são aqueles que têm como objetivo principal, como nós vimos até agora, de convencer o leitor, ou seja, induz o receptor a adotar um certo comportamento. Assim, a partir de um propósito bem definido, eles utilizam esses recursos que nós vimos, né, persuasivos, e um discurso argumentativo bem convincente. E sem nos dar conta disso, nós como leitores estamos todos os dias lendo esses textos persuasivos, sejam correspondências, os outdoors, quando nós saímos andando pelas ruas, vamos a algum passeio, as promoções das lojas e entre muitos outros textos persuasivos. Trata-se, portanto, de um tipo de modalidade textual muito utilizada pelos meios de comunicação, artigos científicos, textos publicitários, posto que o seu principal intuito é fazer o leitor mudar o seu comportamento. De tal modo, um texto publicitário tem o propósito de vender um produto ou um serviço, e por isso ele precisa estar atento qual é o público que está visando ali a atingir. O público-alvo é o maior foco desses produtores de texto e, portanto, o texto tende a ser atrativo para o leitor. Assim, os emissores, que são os escritores, que estão na elaboração desses textos, possuem técnicas específicas para atingir o público, tendo um cuidado especial com os discursos, desde o uso de palavras, imagem, a linguagem seja ela formal ou informal. Então, a linguagem, pessoal, da publicidade, é uma linguagem que deve ser direta e acessível, para que todos que por ali passarem ou que tiverem contato com aquele anúncio consigam compreender aquela mensagem que está sendo passada. Por isso é importante evitar, como vocês podem acompanhar aí no slide, termos rebuscados, eruditos, que sejam de difícil compreensão, palavras arcaicas, antigas. Isso deve ser evitado. Então, a linguagem que predomina nesse tipo textual é de acordo com a norma culta. Então, erros de gramática, erros ortográficos, eles só são utilizados nesses anúncios se forem de propósito. Caso contrário, não devem ser utilizados. Então, nós vemos aí vários elementos nesses textos. Vamos analisar agora as principais características dos textos persuasivos. E o que são mesmo os textos persuasivos? Que buscam convencer os leitores daquilo que está sendo anunciado. Primeiro, convencer e seduzir o leitor. Utilização de recursos persuasivos, como nós vimos, as cores, imagens, a linguagem verbal, não verbal.
forte argumentação, os textos são atraentes, usos de verbos no imperativo, né, que pode ser que expressem uma ordem, faça um apelo, né, dê um conselho, uso de adjetivos para trazerem aí positividade ao produto que está sendo anunciado, né, uso de expressão de chamamento, que é o vocativo, né, que nós já estudamos em aulas passadas. Então, nesse caso aí, o anúncio vai estar se dirigindo diretamente à pessoa que vai estar lendo, né, o vocativo. Uma linguagem simples, acessível, a presença de criatividade, humor, ironia, intertextualidade, que é a relação que existe de um texto com outros. Uso de rimas, né, neologismo, que são palavras criadas, né, com novos significados, estrangeirismos, palavras que têm origem em outras línguas, a polissemia, né, que nós vimos que são aquelas palavrinhas que se parecem na escrita ou na pronúncia, porém têm significados diferentes, os trocadilhos, né, função apelativa da linguagem. E aí eu trouxe para vocês, né, alguns slogans bem conhecidos que vocês com certeza já devem ter escutado por aí. Então, geralmente a peça publicitária ela é composta por imagem, título, texto, assinatura e o slogan, né? Então, a assinatura é o nome do produto e do anunciante. Já o slogan é uma frase ou uma expressão concisa e fácil de lembrar, que quando nós a lemos já associamos diretamente, imediatamente ao produto. Então vejam aí os exemplos. Não esqueça da minha Caloi. Então aqui nós temos um exemplo de um slogan que está fazendo referência à marca então dessas bicicletas, que é a Caloi. Tem 1001 utilidades. Já associamos a marca aí o Bombril. É impossível comer um só. Cheetos. Legítimas, só Havaianas. Então a marca Sandálias Havaianas. Terrível contra insetos. Aí referência ao inseticida da SBP, né? Então, seja no rádio ou na televisão, a oralidade é uma característica muito importante. Em jornais e revistas e também na internet, nós observamos que a linguagem ela busca ser mais formal. E aí nós vamos analisar agora, né, mais alguns elementos que são utilizados, né, nos textos publicitários que visam persuadir o público, né? Então nós temos aí, ó, para conquistar o consumidor, o texto publicitário apela pelo desejo e a fantasia das pessoas. A linguagem da publicidade usa ambiguidades, ou seja, quando uma palavra apresenta duplicidade de sentido, né, a duplo sentido, ela omite, exagera, brinca, usa metáfora, né, quando faz comparações, expressões de duplo sentido, ambiguidade. Pode também conquistar usando a musicalidade. Pois é, né, nós observamos também que aparece com frequência, né, o ritmo, esses recursos sonoros, né, como as rimas e as assonâncias, que são as repetições das vogais na rima, né? Então veja aí que nós temos uma imagem, um coração na cor amarela e uma palavra, né, garoto. Vejam que a palavra está em destaque, letras em vermelho. Então vejam aí que já são cores vibrantes e essas cores já despertam a atenção, com certeza, do leitor. E diz o seguinte: no dia dos namorados, não fique sem seu garoto. Né? Então vejam aí que nós observamos um exemplo de ambiguidade, porque a palavra garoto, que apareceu aí duas vezes, né, uma dentro do coração e outra no textinho ao lado, pode estar fazendo referência, né, ao próprio garoto, um namorado, visto que está aí se comemorando esse dia, ou pode ser que esteja fazendo referência ao chocolate, né, a marca, o garoto, certo? Então, ambiguidade. Então, nós observamos esses elementos nos textos publicitários.
O uso de recursos na língua é essencial para a publicidade atingir os seus objetivos, né? Por isso que ela busca divertir, motivar, né? Fazer sonhar o leitor, entusiasmar, tudo isso através dos recursos que vão sendo utilizados. E aí, para a gente encerrar a nossa aula, eu trouxe para vocês alguns exemplos de textos publicitários que buscam persuadir. Um deles é esse daí, ó, que aparece a vacinação infantil. No dia 18 de junho, crianças menores de 5 anos devem tomar a vacina contra a paralisia infantil. Então, vejam, por que esse texto, que esse anúncio, né, ele é considerado persuasivo? No anúncio no Ministério da Saúde, nós podemos observar o uso de argumentos de força, né, para que exista essa persuasão, esse convencimento. Então, a peça se caracteriza por um discurso que não permite um diálogo com o interlocutor. Veja que foi bem direto, né? Ele expôs de forma lógica o que precisaria ser feito, né? O que a população precisaria fazer, que era tomar a vacina contra a paralisia infantil. Texto 1 e texto 2, né? Nós observamos aí no texto 1 um exemplo, né? Enorme, imenso, colossal, que faz referência a esse hambúrguer, e observamos a questão das cores, né, das palavras, o uso dos adjetivos, né, enorme, imenso, que atrai o leitor. No texto 2, nós observamos também elementos, né, linguagem verbal, não verbal, uso dos verbos no imperativo, né, preciso que você respeite o meu espaço. Então, vejam que todos esses elementos que são utilizados nessas campanhas são estratégias, né, para que as pessoas elas consumam, para que elas também adotem as ideias que estão sendo anunciadas, tá certo, pessoal? Então, nós conversamos um pouquinho hoje sobre essa questão da persuasão. Espero que vocês tenham compreendido. Deixo aí as referências da aula para vocês fazerem uma pesquisa. Muito obrigada pela participação de cada um e até a próxima aula.